diretamente ao professor nos contatos que já foram mostrados. Dando continuidade ao nosso seminário, nós vamos então convidar o professor Dr. Ayrton Bodenstein de Barros, professor titular da Universidade Federal Fluminense, que discorrerá sobre o seguinte tema: os novos desafios para a defesa e a segurança civil no Brasil e no mundo. O professor Ayrton é fundador e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Defesa e Segurança Civil da UF, fundador e ex-presidente da ABRRD, Associação Brasileira de Redução de Riscos de Desastres, e doutor em Química Ambiental pela École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, França. Convidamos então o professor Dr. Ayrton de Barros. Bom dia para todos. O pessoal jovem já falou, agora é Jurássico. Porque esse mês eu estou completando 48 anos de professor da UF. Se vocês não têm idade, eu tenho de docência. E na Defesa Civil eu comecei há 20 anos atrás, por uma demanda da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Governo Federal, que me pediu que desenvolvesse estudos para criar um mestrado no país de Defesa Civil. Eu fico muito feliz de ver esse público aqui. Defesa Civil de Niterói, eu me sinto em casa. Ex-alunos meus atuais. E eu me lembro quando o Romano começou a falar de buscar conhecimento. Eu chamo de Romano porque para mim ele é um menino. Eu comecei a falar em riscos de deslizamentos em Niterói, em palestras e conferências, em 2007. Eu me lembro que eu fiz uma palestra sobre riscos de grandes desastres no Brasil em 2008, para os bombeiros do estado, lá em Campos, tinham uns 400, e falaram que eu era um terrorista ambientalista, porque eu estava assustando todo mundo. Eu me lembro que no início de janeiro de 2010, o Romano me procurou na UF, foi quando eu conheci ele, era capitão ainda, coordenador da Defesa Civil em Niterói, sem estrutura nenhuma. Ele fazia o trabalho dele com o carro dele, pessoal. Pessoal, vamos fazer um trabalho junto, vamos lá. A gente mal começou, o Bumba caiu. E o Bumba foi o primeiro sinal no Brasil de que a gente era extremamente vulnerável a grandes desastres. E no ano seguinte veio a região serrana e de lá para cá os desastres se sucedem. Por outro lado, também a capacitação aumentou tremendamente. Quem conheceu a Defesa Civil brasileira há 20 anos atrás e viu o que ela é hoje, nós estamos num padrão extremamente elevado. Niterói, então, nem se fala. Então, a gente sempre teve gente competente aqui à frente dela, Romano, Wallace, e certamente virão outros, e a gente só vem crescendo, e com isso a gente vem salvando muitas vidas no país. Vocês ouviram palestras de coisas específicas de alta necessidade para a Defesa Civil, para a gestão, para a proteção do sistema. Eu vou falar com vocês com outro enfoque. Quando fui demandado para trabalhar com Defesa Civil, a minha área era outra, era recursos hídricos, e eu me lembro que quando a reunião foi com o ministro na época, e ele falou: professor, eu queria que o senhor viesse atuar com a gente em Defesa Civil. Eu falei: mas eu não entendo nada disso, eu não sou bombeiro, nunca lidei com isso. Ele falou: não, mas o senhor entende de duas coisas importantes para a Defesa Civil. Uma é a água, que a maioria dos desastres no Brasil ou são por excesso ou por falta d'água. Eu falei: o senhor tem razão. E segundo, o senhor sabe lidar com o sistema administrativo do país. Eu fui trabalhando com projetos que eu lidava desde da base local até a presidência da República. Então, foi aí que a gente começou a fazer essa articulação toda. Então, nosso trabalho sempre foi na ideia de trabalhar com prognósticos futuros, fazer análise de cenários futuros, não só no Brasil, mas tomando experiências no mundo, para poder começar a sinalizar para as defesas civis que elas têm que se preparar para enfrentar cenários diferentes. Como que eu vou mostrar para vocês aqui, é mais ou menos isso, a gente está sempre trabalhando com cenários futuros em relação a isso. Está ligado para você? Tá. Então,
a primeira questão que a gente trabalha é que a vida é finita. A gente vai morrer um dia, todo mundo sabe. Mas o trabalho da Defesa Civil é fazer com que essa data seja a mais longa possível, se não puder ser infinita. Então, nós trabalhamos sempre com a ideia que as pessoas têm que viver mais e viver melhor. Esse é o objetivo da Defesa Civil. Os avanços da medicina nas últimas décadas tiveram resultados impressionantes em relação à preservação da vida. Também tivemos um avanço enorme na área da farmacologia. Eu sou farmacêutico de graduação e bioquímico de pós-graduação. E hoje, o que a gente consegue obter de resultados com a farmacologia é algo impressionante. Também os conceitos de vida saudável, as pessoas se exercitarem, saneamento básico, se alimentarem melhor, todo esse conjunto, esse pacote, tem feito com que a expectativa de vida do ser humano no mundo todo, e particularmente no Brasil, tenha aumentado bastante. Para a gente ter uma ideia, em 1950, eu nasci em 51. A expectativa de vida era 48 anos. Eu não estaria falando com vocês hoje aqui há muito tempo se essas providências não tivessem sido tomadas. Hoje o Brasil já está com a expectativa de vida de 76 anos e alguns meses. Nosso objetivo é chegar no Japão, que a expectativa de vida média deles é de 85 anos. O Japão já tem mais de 100 mil pessoas que já passaram dos 100 anos e vivendo de forma saudável, não é na cama. Bom, o ser humano tem um ciclo de vida, né? Desde a gestação até o processo de juventude, idade madura, velhice e depois a transformação, como meu neto diz, vira estrelinha. Né? E o que a gente faz no Defesa Civil é tentar fazer com que esse ciclo seja o mais longo possível e que a pessoa percorra esse ciclo com qualidade de vida. Então, tudo que a gente faz é no sentido de preservar a vida e evitar morte prematura. A gente trabalha com a ideia que quem morre com menos de 100 anos morreu prematuramente, porque a estrutura física orgânica do ser humano hoje suportaria no mínimo 150 anos. Então, quando morre antes, falhou alguma coisa. Então, a Defesa Civil tem essa visão. Bom, essas são as ameaças, vamos dizer assim, mais recorrentes que todo agente de defesa civil já vivenciou, já esteve atuando. São os desastres de origem natural, as epidemias, desastres de origem tecnológica, os acidentes rodoviários, violência urbana, conflitos armados. Uma visão geral, essas são as grandes ameaças que a gente enfrenta no Brasil e no mundo em relação à segurança humana. No Brasil, e isso é um dado muito triste, a violência urbana atinge valores de letalidade muito superiores a conflitos mundiais. Morre mais gente no Brasil em relação, em função do crime organizado, que se morre na guerra da Síria, por exemplo. Quando a gente faz uma média anual de mortes por categoria de evento no Brasil, a gente vê que desastre de origem natural, com exceção de 2011, da região serrana, que houve um pico fora da curva, a média de mortalidade é baixa. Em 10 anos, a média ficava em 70, 80 mortes por ano. A mesma coisa com epidemias e desastres tecnológicos. Quando a gente passa para os indicadores de violência urbana e de acidentes rodoviários, aí é um genocídio. Então a gente ainda tem dados extremamente tristes na área de mortalidade por acidentes rodoviários e violência urbana. Bom, esse é o atual. E quais são os novos desafios da Defesa Civil? Agora eu quero atentar vocês para o que a gente deve enfrentar num futuro breve. Não se fala mais em epidemias agora, se fala em pandemias. A gente mal saiu da Covid, já tem 2 ou 3 hoje, outras sendo monitoradas que podem se disseminar no mundo. Então, vários centros de pesquisa já estão trabalhando em cima dessas novas pandemias. Então, nós temos que aprender
com a experiência anterior, tudo que a gente vivenciou com o Covid e tudo que foi feito certo ou errado para a gente se preparar para essas novas pandemias. Em termos de escala de letalidade, a gente trabalhava com epidemias como da dengue, da chikungunya, em que ficava na centena de mortes no ano, ou 1.000 mortes no ano, como foi uma epidemia de dengue. A Covid passou esse patamar para 700 mil no Brasil, para 7 milhões no mundo. Então a escala hoje é multiplicada por 10 ou mais. Conflitos armados. Guerra sempre teve na história da humanidade. O ser humano é guerreiro, por natureza. Desde a pré-história que a gente consegue os registros de guerra. Mas esses episódios sempre foram localizados. Então, com exceção da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que há 80 anos atrás, praticamente 8 ou 90 décadas atrás, o mundo não se envolveu em conflito generalizado. Hoje, nós estamos com uma alta tensão política e social no mundo. Não sei se vocês sabem, mas a área científica da defesa civil dentro da CAPES, que é o órgão do Ministério da Educação, que acompanha as pós-graduações, está na área de ciências políticas e relações internacionais. Porque hoje a gente trabalha fortemente com a geopolítica para fazer as previsões de problemas futuros que as defesas civis vão enfrentar. Esses países que eu estou mostrando aí, Etiópia, Iêmen, Mianmar, Haiti, Síria, Afeganistão, todos estão com conflitos armados, guerras nos seus países. Sem contar a África, no Mali, Níger, Burkina Faso, Somália, Congo, Moçambique, todos os países que tinham uma influência muito forte da Europa, França, Inglaterra, Holanda, e esses países agora estão em conflitos internos, e isso está gerando uma alta instabilidade no cenário mundial. E agora nós temos 3 conflitos que têm potencial para uma terceira guerra mundial. A guerra na Ucrânia, que inicialmente era uma invasão da Rússia no território ucraniano, passou a ter adesão de todos os países europeus, Estados Unidos, Canadá, OTAN, passou a atuar diretamente, e evidentemente que a Rússia também buscou seus aliados. A China, o Irã e vários outros países estão atuando fortemente ali. Então, os indicadores militares nos dizem que a gente está muito perto de um conflito mundial de larga escala. Outro cenário é a tensão em Taiwan. Todo mundo está acompanhando isso. Os Estados Unidos estão tentando garantir a integridade de Taiwan, porque ali é o maior fabricante, produtor do mundo de microprocessadores, e a China está reivindicando a posse total disso. E o que eles estão fazendo por hora é transferir essa tecnologia de produção desses chips para outros países ocidentais, e aí vai ser o ponto de ruptura, com certeza. E os golpes de Estado estão se sucedendo na África. Os países da Europa Ocidental estão perdendo terreno e a Rússia e a China estão tendo um domínio geopolítico muito forte no território africano. Isso está se desenhando um novo recorte de influência geopolítica no mundo. Esses conflitos hoje, com expectativa de serem confrontos mundiais, tem ainda o terror de, novamente, a gente voltar a ter o uso de armamento nuclear em conflitos armados. Não se fala mais, nos últimos 2 anos, em mesa de negociações, em conferências, em diplomacia, só está discutindo quais são as alianças estratégicas para uma guerra total. E certamente essa guerra total futura será com armamento nuclear. Por que a gente tem que começar a falar nisso agora? A defesa civil não vai começar a trabalhar só com enchente, inundação, vai ter que trabalhar com proteção nuclear, com alimentação não radioativa, com áreas de zona de proteção subterrânea. Então vai ser toda uma lógica de retorno ao início da defesa civil, historicamente, que ela nasceu na Segunda Guerra Mundial. A defesa civil como conceito, como organização estratégica, surgiu no momento que os ingleses não conseguiram mais proteger essa população dos bombardeios alemães.
e disseram: nós vamos ensinar vocês a se defenderem. A gente não consegue mais proteger. Então, nós temos que começar a trabalhar no Brasil a ideia da autoproteção. Cada cidadão vai ter o conhecimento necessário para garantir a sua sobrevivência e não confiar só no sistema, que o sistema não vai conseguir dar essa garantia. Desastres múltiplos. Os desastres múltiplos têm como referência histórica o acontecido em Lisboa, 1 de novembro de 1755, em que um grande tsunami de magnitude muito alta provocou um tremor grande, foi um tsunami marítimo, mas provocou um tremor no solo. As pessoas correram para as igrejas eram iluminadas com velas, as velas caíram, provocaram incêndio. As pessoas correram do incêndio para a praia, veio o tsunami e levou quem chegou lá. Vocês terem uma ideia, 2/3 da população de Lisboa desapareceu nessa época. E depois disso nós tivemos o desastre de Fukushima, que foi uma coisa semelhante, em que o incêndio das igrejas foi substituído pelo incêndio da usina nuclear. Se falou aqui, o Márcio falou bastante da preparação que está se fazendo em relação a incêndios. Os incêndios no mundo estão tomando uma outra dimensão. Os bombeiros conhecem incêndio, como combater fogo, eram chamados de soldados do fogo, inicialmente, desde antes de Cristo. No caso brasileiro, a gente começou a ter um corpo de bombeiros organizado em 1856, o primeiro corpo de bombeiros do Brasil, graças ao nosso imperador Dom Pedro II. E a ideia era proteger o estado do Rio de Janeiro de grandes incêndios. Hoje, os incêndios tomaram uma outra dimensão. Nós estamos tendo incêndios de alta frequência, ou seja, acontecendo em vários países ao mesmo tempo, com grande intensidade, incêndios que consomem áreas gigantescas. O Canadá perdeu, há 3 meses atrás, uma área de mata maior que o território todo da Grécia. O Canadá. Um território gelado que antigamente se conservava por décadas. E aí, só para dar um exemplo, nos Estados Unidos, com toda a tecnologia americana de combate a incêndio, dinheiro, recurso, uma ilha inteira do Havaí foi dizimada em algumas horas. Então, o que está se avaliando agora é que os incêndios, além de ter uma intensidade muito maior, a velocidade de propagação é absurda. Tem relatos de pessoas que viram o fogo começar na mata, eles estavam a 1 quilômetro, 5 minutos depois o fogo já estava pegando na casa deles. Então hoje, a Europa e os Estados Unidos já estão redimensionando as áreas de risco de incêndio para áreas de moradias. O incêndio não estava localizado só na floresta, só na mata, ele está atingindo as áreas urbanas. Está provocando danos econômicos muito grandes, queimando áreas agrícolas de alta produção alimentar. Então, é importante que a gente comece a se preparar no Brasil, até porque o Brasil tem um território de floresta, de mata absurdo, metade do nosso território, para a gente entender como são as novas tecnologias de combate, principalmente na prevenção, que até a gente estava pensando hoje, depois que o fogo começa, o bombeiro não faz mais nada. A grandiosidade dessa força é muito superior à nossa capacidade de resposta. Então, os esforços têm que ser feitos exatamente na prevenção. As mudanças climáticas têm colaborado bastante com essa situação de dificuldade mundial, de graves problemas na defesa civil. Nós estamos tendo eventos extremos como não tínhamos há alguns séculos. A Europa está tendo alagamentos, enchentes e enxurradas piores que os países tropicais. Eles não estavam preparados para isso. Estão tendo ondas de calor de 30 graus. Eu morei na França há 5 anos, quando fazia 25 graus no verão, eles ficavam desesperados. Agora eles estão tendo temperaturas de 30 graus na primavera. Se morre de calor na França, na Alemanha, como a gente não tem ideia, pela falta de preparo biológico deles para resistir ao calor intenso. Então, esses episódios estão deixando todo mundo numa situação de vulnerabilidade imensa para essas situações extremas. As novas tecnologias, os drones, hoje em dia se usa drone para tudo.
E esse é um grave problema do ser humano. Ele começa a pensar numa coisa boa para resolver um problema, aí vem uma mente ruim que faz o contrário. Eu estava conversando ali com o Romano, na apresentação do professor sobre as estações, para dar o aviso da enchente. Tecnologia maravilhosa, ideia boa, super interessante. Agora tem que pensar como evitar que o cara vá lá e roube o equipamento. E tudo que você fez de trabalho, de tecnologia, de tempo, de gasto de dinheiro, vai junto com um humilhante que vai levar o equipamento fora. Então, os drones começaram a ser usados em defesa civil, também começaram a oferecer risco para a aviação. Os drones são usados em segurança pública, e a gente pensa em segurança, mas agora o tráfico começa a usar drone também para fornecer droga, para atacar a polícia. Então, é um cenário que a segurança pública não conhecia, está tendo dificuldade de lidar com isso. Nós estamos já com promessas para o ano que vem dos veículos voadores, a base drone. A própria Embraer já está com um equipamento pronto para voar. Então, nós vamos ter um tráfego aéreo intenso, que não vai ser mais de helicóptero, vai ser de drone. E o que isso vai representar de segurança ao tráfego aéreo? Imagine uma colisão de drones caindo numa área habitada. Se falou aqui também na inteligência artificial, é uma coisa fantástica, mas a gente não sabe aonde isso vai chegar. Um grupo de cientistas americanos e europeus fez um manifesto para a ONU pedindo uma paralisação de todas as pesquisas em inteligência artificial durante pelo menos 6 meses, para que o mundo possa se organizar para se proteger em relação a isso. Da mesma maneira que a inteligência artificial pode revolucionar o mundo em tecnologias, melhorias de qualidade de vida, mas ela vai gerar desemprego, ela vai poder gerar problemas de alta complexidade que a gente ainda não tem capacidade para resolver. E para encerrar, as fake news, que é mais um complicador muito grande. A ciência, ela avança em cima de dados, de informações, de experiências. Antigamente, a gente, para ter informação, a gente ia numa biblioteca, levava o dia todo lá, mas sabia que aquela informação era segura, era confiável. Hoje, a gente tem informação a cada segundo e você não pode mais confiar nessa informação. Você não sabe se a voz é da pessoa, se a imagem é dele, se o que escreveu é verdade ou não. Então, isso, para quem trabalha com informação, precisa de informação segura e rápida, é um complicador. Alguém dá um alerta de fogo no meio de uma multidão, pode causar milhares de mortes ali, e aquilo não tem sentido nenhum. Então, as fake news é uma outra área de grande preocupação que a gente tem hoje, como proteger o sistema de falsas informações que podem comprometer toda a segurança. Bom, então, só lembrando a vocês, não existem soluções simples para problemas complexos. A gente tem que trabalhar muito e com muita previsibilidade para poder responder no momento exato.